Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma. E eu sou Walter Cid. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. A situação política dos Estados Unidos é o tema do programa de hoje. A tentativa de autogolpe de Trump e seu exército de minions invadindo e depredando a sede do Congresso dos Estados Unidos é digno de um autêntico universo distópico, que jamais pensamos ser possível nem na mais louca ficção. Um autêntico planeta dos macacos, né? Será que a democracia está morrendo? Será esse o fim do grande império estadunidense? Estamos presenciando a queda da nova Roma. Hoje a gente vai conversar com o Walter Cid para a gente tentar entender o que está acontecendo e para onde o destino do mundo está rumando e para onde a gente vai. Vamos tentar, né, Walter? Vamos tentar, né? Como eu falei, eu não sou nenhum cientista político, eu só sou um cara que lê pra caramba sobre política e relações internacionais e tudo que está acontecendo. Então, todo mundo tem opinião, vou dar a minha. E é um tema que a gente não pode fugir de conversar. Esse tema a gente precisa tratar dele, né? Não tem jeito. Correto. Bom, deixa eu fazer o jabá, aí depois a gente solta o freio da nossa conversa. A gente está disponível em vídeo no youtube.com/Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode seguir a gente por lá, que aí você recebe aviso dos novos programas. Você também encontra a gente no dimitricosmo.com. Esse podcast, o feed dele está lá para você poder escutar. Além disso, você também pode escutar, ver meus outros trabalhos, né? Filmes, games, artes, tá tudo lá no dimitricosmo.com, tudo unificado. Torne-se membro do canal, que aí você pode ter acesso imediato a muitos outros conteúdos exclusivos, né? Além dos meus curtas-metragens, que estão disponíveis só para os membros do canal, tem outras coisas, tem muitas outras coisas lá também. Há pouco tempo eu coloquei no ar um curso de efeito especial de mais de 2 horas, assim, para os membros, o curso inteirinho, com um monte de técnicas de efeito especial, que vocês vão poder acessar imediatamente. Imediatamente, quando vocês virarem membros, você já pode acessar esse conteúdo. E, além disso, você ajuda a gente a continuar produzindo material aqui para o canal 100% independente, sem rabo preso com ninguém, e por isso que a gente pode falar de política e detonar todo mundo sem medo de pisar no calo, né, Walter? Ter que pensar no que você vai falar, o patrocinador pode não gostar, melhor não falar disso. Pois é. Que aqui não tem limite, podemos falar o que a gente pensa. Vamos embora. Começar o papo, então. Vamos dar um overview um pouco, só para datar. Eu não gosto muito de datar o programa, mas eu acho que dessa vez é meio importante a gente fazer, né? Eu gosto que esse programa ele não vai ser só datado, mas eu acho que vai ser importante a gente falar quando a gente está gravando. Estamos mais ou menos no olho do furacão. A sede do Congresso dos Estados Unidos foi invadida por um monte de maluco, né? E foi uma cena de filme mesmo, uma cena dantesca. E todo mundo ficou chocado com isso, né? Uma coisa que a gente nunca esperava. Bom, vai lá, Walter. E aí? Bom, eu acho importante, para quem não sabe, né, todo o contexto, né, as eleições nos Estados Unidos, elas não são conduzidas do jeito que as eleições são no Brasil. Né? Eleição nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, você vai lá, você vota no seu candidato, conta tudo muito rapidamente, diga-se de passagem, por causa das urnas eletrônicas, e no mesmo dia você tem o resultado e a maioria, quem votar na maioria, o candidato ganha. Aí, se tiver menos da metade dos votos, tem o segundo turno, enfim. Estados Unidos é um pouco mais complicado. Estados Unidos, cada estado vota e quem ganhar no estado tem direito a ter os eleitores para votar no que eles chamam do colégio eleitoral. O colégio eleitoral, enfim, eu não lembro exatamente o motivo original, acho que era de forma que você não desse muitos direitos para os estados mais populosos e ignorando os estados menos populosos, né? De forma que todo mundo tivesse uma participação mais ou menos igual na política do país, né? Claro que ao longo de 200 anos foi criando certas condições, como, por exemplo, eu não lembro onde que eu li, eu acho que um eleitor do estado de Wyoming é equivalente a, sei lá, 7 eleitores do estado da Califórnia. Tem uns probleminhas que começaram a aparecer
é por causa disso que aí acabam levando a isso. Então, enfim, no final das contas é uma eleição indireta, é tudo feito por papel, por cédula de papel, então é horrível. Você tem muito problema de célula rasurada, a pessoa não assina direito, a pessoa não preenche direito, tem verificação manual, e aí você tem que enfiar todas as cédulas em máquina para ir contar, mas às vezes dá problema, e são problemas que acontecem em todas as eleições dos Estados Unidos, só que hoje em dia, com as porcarias que o Trump falou, acabou explodindo tudo com alegações de fraude e tudo que nós vimos, né? E, obviamente, nenhum tribunal achou nenhuma evidência de fraude. Eu, cínico do jeito que eu sou, entendeu? Pode ser que tenha havido fraude. A gente não sabe. Tem uns papos aí na Flórida de que tiveram os votos que não foram contados, mas a Flórida, o Trump ganhou, então, obviamente, ele não vai falar da Flórida. Tá? Acredito que não tenha sido mais uma questão de fraude, mas uma questão de incompetência. É um país muito grande, são 300 milhões de pessoas. Situações complicadas acontecem, mas, obviamente, como o Trump perdeu... Em 2016, o Trump falou isso. Eu lembro, antes das eleições, que o Trump falou que se a gente perder, foi fraude. Se a gente ganhar, não tem problema. Isso foi antes das eleições. Né? Isso foi antes das eleições. Ele falou isso, tá? Foi em algum desses pronunciamentos dele, ele falou que se ele perdesse é porque houve fraude. Então, um cara desses não tem muito como você discutir. E aí é isso. E foi esse cenário todo, e ao longo dos anos, o Trump sempre inflamando a base, e as emissoras de TV americanas conservadoras, mais especificamente a Fox News, mas tem umas outras muito menores, tem acho que a OANN, né, One America News Network, que chamar de news é bem, entendeu? Não é exatamente news, basicamente inflamando a base, e é aquela coisa, são aquelas coisas de turbas medievais. É a mesma coisa. Você inflama a turba, você inflama a turba, você inflama a turba, e, cara, uma hora eles vão pegar as tochas e vão querer invadir o castelo e tacar fogo em tudo. E foi basicamente o que a gente viu, tirando a parte de tacar fogo, apesar de que disseram que eles encontraram explosivos, né, dentro do Capitólio, que não chegaram a ser detonados, tiveram manifestações em outros congressos estaduais, mas não chegaram a invadir nada, enfim. A situação que a gente viu ontem foi uma coisa louca, mas poderia ter sido muito, muito pior. Sim, sim. E assim, e foi assim, o que a gente viu matéria, inclusive, falando que isso é chamado de autogolpe, né? Para quem não sabe, o nome disso é autogolpe. Sim. E falando que ele não conseguiu sustentação nisso porque ele não teve apoio do exército, né? Correto. Tem umas opiniões dizendo que, entendeu, pode ter sido aquela coisa de que eu não vou, entendeu, fazer nada, mas se vocês quiserem, se o povo quiser fazer alguma coisa, eu não vou impedir, né? Dada todas as coisas que aconteceram com Trump, eu não sei se ele tem esse nível de sofisticação, porque se ele tivesse, teríamos tido um golpe nos Estados Unidos ontem. Mas foi mais a questão de deixar rolar e vamos ver o que acontece. Obviamente, eu acho que ele jamais iria ter apoio do Exército. O Exército americano é muito grande, é uma instituição que não é exatamente monolítica em termos de apoio a quem está na presidência. Eu acho que há muito a percepção de que o soldado americano ele é republicano e de direita, e não é bem assim. É bem dividido dentro do Exército americano. Há muitos democratas. Eu acho que o exército americano como um todo jamais iria apoiar um golpe de Estado. Não é assim que eles operam, não é assim que eles funcionam. E eu acho que pode ter havido um erro de cálculo muito grande do Trump e dos fanáticos que cercam ele, de achar que talvez poderia haver uma possibilidade de apoiarem ele a mudar o resultado das eleições. Porque
Se ele tivesse... Eu não consigo imaginar, talvez se as duas casas fossem controladas pelos republicanos, o Senado e a Câmara, e mesmo assim, dadas as consequências, eu tenho dúvidas de que a maioria dos republicanos iria aceitar mudar os resultados de uma eleição, porque a consequência disso seria uma imediata guerra civil, ia ser uma balcanização louca, costa oeste ia querer se tornar independente, não ia aceitar isso, e ia ser um saco de gato, não ia dar certo, eu acho que não ia acontecer. Agora, você acha que foi premeditado isso daí, de tocar fogo no pessoal, assim, tacar o fogo no pessoal, incentivar? Claro. Ele imaginou, mas assim, ele imaginou, premeditado foi, né? Obviamente que ele tentou, Sim. mas assim, você acha que ele imaginou que isso que ia acontecer? Olha, tem uma frase em inglês que o pessoal fala muito, que são o risco de você weaponize stupidity e ignorance, né? Eu não sei como eu traduziria isso para o português, né? Seria você transformar estupidez e ignorância em arma, né? Honestamente, eu não sei. Olhando o que o Trump fez com a contestação às eleições e o Giuliani, é um nível de incompetência tão grande que pode ser, ou esses caras são loucos, eles jamais vão fazer nada, não, esses não são os pobres coitados, eles não vão fazer nada, não, entendeu? Mas é bom. Ou, não, eu acho que esses caras são completamente fanáticos, eles vão nos ajudar a manter o poder. Não tem como saber. Eu acredito que o que me parece é que eles queriam sempre deixar eles irritados, com raiva, com medo de que o Biden ia transformar os Estados Unidos numa nova república socialista, não que isso seja uma coisa horrível, mas enfim. Aí já vão te chamar de comunista, Walter, já vão te chamar. Mas não, pode chamar. A minha bandeira é vermelha. Eu moro no Canadá, não tem jeito, cara. A bandeira aqui é vermelha. A bandeira é vermelha. Eu acho que o que eles queriam fazer era sempre deixar a base irritada, a base nervosa, a base ativa, mas não tão irritada a ponto de fazer uma grande besteira como eles fizeram. É sempre aquele equilíbrio do cara ficar pau da vida, mas não o suficiente para ele pular da ponte ou sair dando tiro em tudo. Claro, é muito perigoso você fazer isso. E no fim das contas, dá merda. É isso, é o que a gente viu acontecer. E agora é isso. Agora o Trump e os apoiadores têm que ver o que eles vão fazer. Eu acho que em 24 horas o Trump foi de alguém que seria uma liderança muito importante dentro do Partido Republicano até para as próximas eleições, para alguém que pode se tornar irrelevante, porque a gente irrelevante ou criminoso, né? Você acha que não pode ter crime, ele ser condenado por crime mesmo? Olha, eu acho que só em país sério que ex-presidente vai para a cadeia, com instituições sérias, com exceção do Brasil, e a gente sabe que, enfim, só foi preso por motivos políticos, né? Porque se fosse assim, Bolsonaro já estaria preso, entendeu? A gente olha a situação do Brasil agora, a Dilma caiu por muito menos. O Collor, então, entendeu? Comparado com o que está acontecendo agora, a gente sabe que, entendeu? Foram, né, principalmente no caso da Dilma, foi uma questão política. Mas eu digo, o que está acontecendo na França, por exemplo, com eles indo atrás de ex-presidentes, ou até mesmo em Israel, você precisa ter instituições muito fortes para você ir atrás de um ex-presidente, e eu acho muito improvável que o Trump acabe preso. Talvez, depende. Ali é uma situação complicada, porque nem os republicanos gostam dele. Então, pode ser que queiram pegar e enfiar ele na cadeia. Claro, o único risco de você fazer isso é você criar um mártir para um bando de louco.
Aí eu já não sei. Mas é aquela coisa, eles criaram um problema, eles que se entendam e resolvam. Você falou de criar um mártir. No Brasil, acabou acontecendo isso, né? Sim, Virou um mártir. O Lula acabou virando um mártir para sim, muita ele gente. virou um mártir para a causa e com os desdobramentos que a gente viu e com tudo que aconteceu com o Moro e, enfim, todos os acontecimentos, a gente viu que o objetivo foi apenas tirar ele da eleição, tanto que ele está solto agora. Sim, Então, Só do meu ponto de vista cínico, se tivesse realmente tantas provas contra ele, ele ainda estaria preso. Entendeu? Mesmo num contexto de justiça brasileira, ele ainda estaria preso. E teria muito mais gente presa com ele do que tem. Ainda tem bastante gente. Pegaram muita corrupção, mas. Entendeu? É isso, parou por aí. Eu lembro daquele papo da Dilma. Primeiro a gente tira a Dilma, depois tira o TV. Depois vê, né? Tira a Dilma, depois vê. Tira a Dilma, E a gente viu, né? Passou o quê? Um dia na cadeia? Pois é. Entendeu? O Brasil é muito complicado. Não dá para. O jogo político no Brasil é muito sujo. Tanto que o Bolsonaro ainda está lá. Tem quantos pedidos de impeachment na mesa do Maia? Já perdi a conta. Volta e meia. Tá tudo guardado lá. Tá tudo lá. É. Ele ainda está lá. Tá lá fazendo as merdas dele, mas está lá. Por que ele está lá? A gente não sabe. Porque ele conhece os esqueletos no armário de todo mundo? Por ter sido deputado por 30 anos? Acho difícil que ele talvez. conheça. Será? Você escuta coisas, não? Ele era tão irrisório, ele tava lá só, tava dormindo. Não, ele tava lá para ganhar o dinheiro dele e tal, e manter os esquemas dele, e ninguém gostava muito dele, mas você ouve as fofocas, você sabe das coisas, e é isso, ele deve saber. E agora ele como presidente, a gente viu aquele lance da BIM, e de, né, foi quem? Foi contra estavam procurando coisa para ajudar Eduardo Bolsonaro, alguma coisa assim, ou era o Flávio, não lembro de qual dos dois. O que ele tem acesso agora? Quem que ele está monitorando? A gente não sabe. O que ele sabe? E a ameaça, né? E a ameaçinha lá que ele começou. Olha, supostamente pode acontecer, eu não estou falando nada. Nossa, eu achei isso, meu Deus. Inacreditável. Inacreditável. Mas é isso, essa é a situação no Brasil. Voltando à questão dos Estados Unidos. Vamos voltar. Não tinha jeito. Não tem eu jeito, falei, uma coisa está amarrada com outra. É quase uma relação simbiótica entre o Bolsonaro e o Trump. Agora, sem o Trump, vamos ver como é que vai ficar. Mas, voltando. Oi, fala. Assim, vamos voltar ao Trump. A questão é o seguinte. Você acha que, assim, ele é um psicopata, né? Você acha o que você acha disso? Do Trump? Sociopata. Eu acho que seria elogiar demais. Eu diria que ele é provavelmente mais um sociopata. Seria bom até para você perguntar para um psiquiatra, para um psicólogo aqui que acha, mas ele me parece ser uma pessoa que não se importa com os outros, não tem empatia, não tem nada. Isso é mais um sociopata, né? Os dois, né? Vamos... Ele, sei lá, ele não se importa com ninguém, talvez um megalomaníaco, ele não se importa com absolutamente ninguém, a não ser ele, e ele tem ilusões de grandeza. Sim. Totalmente ilusões de grandeza. Ele se imagina como Lord Emperor Trump, ou o que quer que seja. Então, talvez seja isso. Porque uma das características é você achar essa ilusão de grandeza, essa sociopatia, é você achar que você é invencível. Então, assim, eu botei na cabeça, eu não perdi a eleição. É um fato, eu não perdi a eleição. Entendeu? Agora, quem está falando que eu perdi está errado. É basicamente isso. Sim. É como, mais uma vez, o nosso excelentíssimo presidente falando que se não tiver voto de papel em 2022, vai ter fraude. Cara, teve voto de papel nos Estados Unidos e foi essa confusão. Você quer realmente voto de papel? Não, você só quer uma desculpa para sua eventual derrota. Sim. Já vai armando, né? Vai armando. E foi exatamente o que o Trump fez. Ele está falando de que vai haver fraude eleitoral, há muito tempo. Então ele já está condicionando as ovelhinhas na base dele que vai haver fraude. E se ele perder, obviamente, só pode ter havido fraude. Como que ele perdeu? Foi fraude. Então, sim. Não me surpreende.
Agora vamos falar um pouco do mandato do Trump, né? Assim, você acha que ele foi tão ruim, assim, tão execrável para os Estados Unidos, porque basicamente para que ele está trabalhando, né? Do que a gente vendo de fora a gente imagina? O que você acha? Olha, eu diria que o Trump provavelmente, sem contar na questão do coronavírus, ele não foi o pior presidente americano. Tiveram uns caras antes que fizeram umas cagadas, principalmente no século XIX e início do século XX, que foram bem medíocres, bem ruins. Eu diria que o Trump foi de médio para ruim, sem levar em consideração a questão do coronavírus e sem olhar a questão de política externa dele. Falando estritamente da política interna, sabe, não fede nem cheira. Ele pegou mais pesado em cima das minorias e menos pesado em cima dos supremacistas brancos e dos elementos domésticos, né, de extrema-direita, mas nada que já não tenha ocorrido na história americana, que é bem suja e bem complicada. Em termos de política externa, honestamente, eu fiquei surpreso dele não ter se envolvido em mais guerras. Eu acho que nesse ponto, qual guerra que os Estados Unidos se meteu durante o mandato dele? Acho que nenhuma. Eu acho que ele não começou nenhuma, claro. Sempre tem uma coisa ou outra, mas sempre tem uma coisa ou outra, mas não foi nada assim. Ele continuou a guerra da Síria, ele apoiou a Arábia Saudita para cometer o genocídio deles lá no Iêmen. Essas foram as principais coisas. Eu não lembro se ele fez mais alguma coisa. O maior problema, eu acho que da administração dele, ou um dos maiores problemas, foi o fato dele, através das cagadas que ele fez, ele fazer com que os Estados Unidos perdessem a hegemonia no mundo e abrindo muito mais espaço para a China. A gente vê o que a China está fazendo na África. Ou na Ásia, por exemplo, é muito interessante a estratégia deles de investir em infraestrutura. É muito similar com o que os Estados Unidos fez no pós-guerra, que foi investir em infraestrutura na América Latina, e é um bom jeito de você ter os ditadores ou os geopresidentes ou quem quer que você chame, que sejam os líderes dos países do terceiro mundo, a serem seus aliados, porque você investiu em infraestrutura e você ajudou o cara a se manter no poder. E é isso. A China é um pouquinho mais complicado, né? Porque eles construíram a infraestrutura, colocaram... tem um lance de que os países que não puderam pagar, eles simplesmente tomaram os portos e estradas e tudo e colocaram sob controle chinês. Eles fizeram isso, se eu não me engano, acho que foi no Sri Lanka, que eles construíram um porto gigantesco ali, bem entre o Sri Lanka e a Índia. O Sri Lanka não conseguiu pagar de volta, né, o empréstimo que eles pegaram com a China para construir o porto, e a China do tipo, não tem problema, é só você dar o porto para a gente e a gente paga uma grana aí para vocês de lease por 99 anos. E tá tudo certo. E aí eles vão lá e dominam aquilo ali, colocam um monte de funcionários chineses, e é isso. E eles estão lentamente dominando o mundo através desses projetos. E os Estados Unidos está muito ocupado discutindo se a eleição foi roubada ou não, e o que os comunistas da extrema-esquerda estão fazendo, e que vão tomar as nossas armas para reparar o que está acontecendo no mundo. Então, nesse ponto, em termos de política externa, eu acho que o Trump deve ter sido um dos piores presidentes dos Estados Unidos, se não, talvez, os 3 piores. Eu não li muito ainda sobre isso, mas está bem ruim mesmo. E isso a gente só está falando disso, fora os aliados que, né, ele irritou e tudo que ele fez contra o Canadá e contra a Europa. Foi um desastre total de política externa. Ele irritou todo mundo, basicamente, né? Conseguiu, cara. Você vai começar uma guerra comercial com o Canadá, para quê? Entendeu? O maior irmão pro benefício de quem que você faz isso? De ninguém, absolutamente ninguém. Foi ruim para os americanos e foi ruim para os canadenses. O que ele fez? Relembra aí para o pessoal. O que ele fez? Ele tarifou, acho que foi aço canadense, e colocou umas tarifas altíssimas em aço canadense a troco de nada.
literalmente a troco de nada, e aí tentou renegociar o NAFTA, e cancelou o NAFTA, e criou um novo acordo que, para o Canadá, foi basicamente a mesma coisa. O Canadá não efetivamente perdeu nada, mas foram meses de negociação, acho que foram anos de negociações, dinheiro de impostos gastos para renegociar com um cara que vivia mudando de ideia. Nossa, foi horrível, horrível, Perda de absolutamente tempo, horrível. né? Total perda de tempo, e, na verdade, total contra os princípios conservadores. Se eu não me engano, talvez eu fale merda agora, mas eu acho que foi o Reagan que teve a ideia do NAFTA e globalização e comércio, que sempre foi muito bom para os Estados Unidos. Então, o que ele fez? Nossa, horrível. Cagada total. E é isso. Bem... Aí depois não deu em nada, né? Acabou em pizza o negócio. Acabou em pizza. Acho que foi um pouquinho pior para o México, um pouquinho pior para o Canadá e um pouquinho pior para os Estados Unidos. Acho que todo mundo saiu perdendo, mas poderia ter sido muito pior. Assim, só manchou a imagem, né? Só manchou a imagem. O canadense não vê agora, não vê os Estados Unidos e o Trump com bons olhos, né? Assim, do modo geral. Não, muita desconfiança. Os Estados Unidos eram vistos com muito bons olhos sob o Obama, Sim. Por exemplo. Até sob o Bush, entendeu? Era do tipo, eles são os nossos vizinhos, né? Eles têm uns probleminhas, mas eles são os nossos vizinhos. E tinha um bom relacionamento com Clinton, e, se eu não me engano, tinha um bom relacionamento com Reagan. Então, o Canadá, more or less, sempre teve um bom relacionamento com os Estados Unidos, até chegar o Trump, que foi lá e explodiu tudo. Então, sim. Agora, complicado. Já que a gente está lembrando as besteiras do Trump, vamos ter que eternizar aqui, falar no nosso programa sobre o famigerado muro, né? Tem que falar também. Eu estou esquecendo do muro americano. Eles deviam ter olhado para a China. Pergunta para a China qual a utilidade que foi a Grande Muralha. Foi um desperdício de vidas, recursos e pedras. E é a mesma coisa. Serve como um ponto turístico, pelo menos. Serve como ponto turístico. Mas tem tanta coisa maneira na China, você não precisava... Enfim. E é o que vai acontecer com o muro do Trump. Não, eles torraram bilhões de dólares, não construíram quase nada, não vai servir para nada, porque o Biden vai mandar parar de construir, porque, entendeu? Se o muro evitasse invasão de qualquer coisa, não tinham invadido o Capitólio. Então... Mas lá foi tudo de boa, né? Isso daqui a gente tem que conversar também melhor. Tem que falar de como que eles invadiram, né? Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Agora, o muro foi isso, é o fura-fila. Lembra do fura-fila lá do Brasil lá? Foi o Pita, né? Para quem não lembra, de São Paulo. Eu não sei, eu sou do Rio. Você não é de São Paulo. Foi assim, o candidato, honesto. o Celso Pitta, o candidato de São Paulo, prefeito, a única tagline dele era: vou construir o fura-fila, que era como chama? Um elevado, tipo não é um Skytrain, mas é um... Não. Skytrain, assim. Era um trem? Ia ser com ônibus, entendeu? Com ônibus, okay. Ou era ser com trem, eu não lembro, porque aí começaram a mudar, mas a única promessa dele foi essa. E era amigo ele era o candidato do Maluf, só para ter uma ideia. Sim. Pra você ver o nível do rapaz. E aí, assim, foi eleito, aí ele teve que construir qualquer coisa. Ele construiu, acho que não deu 1 quilômetro de extensão, menos, uns 500 metros, assim, só para falar que ele pôs lá, e tinha um monte de elevado, assim, que levava nada a lugar nenhum, assim. Então é basicamente isso. O muro é isso, né? O muro do Trump é isso. Tem uns pedaços de muro e é isso. Pois é. E o México não pagou pelo muro. Bem lembrado, porque essa foi a promessa. Essa era uma das promessas de campanha. Nós vamos construir um muro e o México vai pagar por ele. Desgraçado, Não, né? construíram o muro e o que eles construíram, o México definitivamente não pagou. Mas é algo bom para inflamar a base, do tipo, os mexicanos estão vindo aqui, eles vão pagar. Sim. Eles não vão pagar. Agora, não interessa se pagou ou não, os caras ficam felizes, os Trump Minion ficam felizes. Tá bom, não. Trump é o Deus e ele não pode fazer nada de errado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não sei quem que é parecido aí. Não sei. Conheço isso. Conheço alguma coisa parecida. Agora, você estava comentando, né? Como invadiram o prédio lá, né? O Congresso. Olha,
foi pela porta da frente. Eu fiquei honestamente surpreso. Quem lembra dos protestos do Black Lives Matter, que eles tinham todos aqueles caras de guarda nacional fortemente armados na frente do Congresso, e agora foi do tipo, não tinha ninguém, os policiais deixando eles entrarem, policial tirando selfie. Olha, cara, eu não sei, os Estados Unidos para mim não são uma democracia tão séria quanto todo mundo acha que são. Eles gostam muito de distribuir democracia pelo mundo, né, tacando umas bombas aqui e ali, Sim. Coincidentemente em países com bastante recurso natural. É coincidência só. É muita coincidência, né? Coincidência. Mas a democracia deles, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Supostamente hoje o chefe de polícia do Capitólio pediu demissão. Não sei se vai ocorrer alguma coisa criminal. Dado o histórico dos Estados Unidos de correr atrás de policiais que cometem crimes, eu tenho sérias dúvidas de que vai acontecer alguma coisa. Mas a gente viu, há vídeos na internet, nada disso é mentira. Tem vídeo que os próprios invasores postaram deles sorrindo e tirando foto com um policial do Congresso ali no meio da confusão, tirando selfie. Cara, eles só conseguiram fazer isso, na minha opinião, se não com ajuda, com conivência da polícia. Senão não tinha como. É o Congresso Nacional. Era para eles terem começado a atirar em todo mundo ali, entendeu? Como que você entra quebrando as janelas do Congresso Nacional com os senadores e com os deputados dentro? Como que você consegue fazer isso? E detalhe, não é um paiseco assim do interior da América Latina, uma republiqueta. É os Estados Unidos da América. Eles fizeram isso na capital dos Estados Unidos da América. Como que isto foi possível? Então, a minha única resposta é com conivência de alguém lá em cima que mandou eles aliviarem. Porque não há explicação do que aconteceu. E, ainda vou amarrar, antes que eu me esqueça, você teve centenas de pessoas andando pelo Capitólio, depredando tudo, entrando em salas. Será que tinha algum agente estrangeiro infiltrado no meio? Imagina se você é um agente russo ou um agente chinês e você agora tem acesso ao Capitólio e não tem segurança em volta e os computadores estão ali para você plugar drive USB. Cara, se eu sou de segurança dos Estados Unidos agora, segurança de TI, ou até mesmo a CIA, esse pessoal de compliance, eu não devo estar dormindo só de imaginar o que leram, o que tiraram foto. É uma insanidade, é uma absoluta insanidade o que aconteceu. E, honestamente, 24 horas depois, eu ainda não consigo acreditar que o que eu vi realmente aconteceu. Porque todo mundo viu lá a pobre moça lá que tomou o tiro e acabou morrendo. Que, aliás, o Trump nem falou nada dela, a morte passou completamente em branco, ou seja... Então, mas essa moça era o quê? Era Trump? Essa moça era trumpista, ela era apoiadora do Trump, é uma história louca, 14 anos de força aérea, serviu 4 tours of duty, né? 4 vezes no exterior, na força aérea. Pô, uma pessoa dessa vai lá, morre, toma um tiro da polícia do Capitólio porque estava protestando a favor de essencialmente um cara que sonhava ser um déspota, mas nem isso conseguiu ser, e passou completamente em branco, sabe? É uma coisa assim louca. Você vê pessoa, é uma lavagem cerebral, sei lá, é muito estranho. Eu vi isso e eu pensei, nossa, que deprimente, que não mudou nada. Você morre por isso e você não, sua vida não valeu nada. Você não morreu por nada. Então, aí é que tá. Você acha que sim? Talvez tenha valido. Por quê? Porque ela pode se tornar uma mártir, uma revolucionária lá do grupo. Até agora estão falando muito pouco dela. Talvez depois a narrativa mude, fale da herói patriota, mas como que você vai falar isso? Foi a polícia do Congresso que atirou nela. Ela estava, parece, quebrando o vidro enquanto eles ainda estavam evacuando os deputados. Tinha 3 caras armados apontando as armas para a porta, a pessoa vai quebrar o vidro para tentar entrar. Pô, cara,
14 anos no exército e você faz uma coisa dessas. Caramba! Por isso que é estranho, né? Por isso que é Isso que é estranho. estranho, mas... Ela não sabe que ela vai tomar um tiro fazendo isso. E é por pô, isso que talvez a sua teoria da conspiração, aqui entre aspas, vamos dizer, de uma conivência, que eu acho que faz todo sentido, corrobora essa teoria. Inclusive. Talvez ela pensasse que não ia acontecer nada com ela, porque, afinal, eles entraram, então Porque tá tudo certo, cara. todo mundo brother lá, vamos Todo mundo brother, entrou, não teve resistência, ninguém tomou tiro na entrada e não ia tomar tiro lá dentro. E aí, de repente, pá. Agora, você não acha, em relação a isso, você não acha também que não... Porque, assim, teoricamente, do jeito que os Estados Unidos é truculento, eles matariam, atacariam, picariam bala em todo mundo mesmo. Você tá entrando, metralha todo mundo. Do jeito que são. Eu fui para Washington. Você chegou aí já para Washington? Eu já fui a Washington. Eu lembro da segurança em volta de tudo. Tudo. Assim, eu lembro de uma muito velhinha. Estranho. Eu vou contar essa história. Eu fui entrar no museu. Uma velhinha, mas ela tinha uns 85 anos, a velhinha. Estadunidense mesmo, velhinha tradicional estadunidense, né? E foi entrar no museu. Os caras implicaram com a velhinha, você passa por detector, né? Uhum. Implicaram, e a velhinha ficou lá, sei lá, meia hora e eles não deixavam a velhinha entrar. E a velhinha já estava quase ficando pelada lá para poder entrar. E assim, entendeu? É um circo de segurança absurdo em Washington DC. É absurdo. Mas é aquela coisa, a gente tem que ver quem estava invadindo. Você pergunta, se isso fosse um protesto do Vidas Negras Importam, ou se isso fosse um protesto de muçulmanos, você acha que teria acontecido exatamente a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a gente estaria lendo sobre como a polícia fuzilou 200 pessoas e o presidente estaria na TV dizendo eles estavam quebrando a lei, eles deviam saber. Então, é isso. A gente sabe que só entraram assim porque eram supremacistas brancos. Sim. Está claro. E o que é muito ruim para os Estados Unidos é que está claro para o mundo também. Todo mundo viu. Então, é complicado. Vai ser algo que vai ser muito difícil para os Estados Unidos, como é que se diz? Sobreviverem, digamos, tá? Eles vai pegar mal por muito tempo e essas imagens vão ser tocadas e tocadas e tocadas de novo. Eu acho que até para os estrategistas republicanos, se eu fosse eles, eu estaria do tipo... porque vai ser material de campanha para os democratas por, sei lá, 10 anos. As fotos daquele cara com a bandeira dos confederados dentro do Capitólio. Cara, aquela bandeira... Primeiro, era aquela bandeira, né, para quem não sabe, vermelha, com a cruz e com as estrelas, era a bandeira dos Estados Confederados, que tentaram separar dos Estados Unidos em 1861, teve toda a Guerra Civil, e eles foram derrotados. Aquilo era a bandeira deles e é muito utilizada por supremacistas hoje em dia e para representar a raça deles, raça branca, sei lá. Eu não sei, honestamente, eu não sei porque que eles usam a bandeira de um país que essencialmente foi derrotado, né, de uma forma vexatória e teve que se render, e, enfim, mas não vamos tentar entrar nesse mérito, né? Aquela imagem, cara, vai sempre rodar, do tipo, isso foram os republicanos. E eles podem tentar se distanciar eventualmente. Não, isso foi o Trump. Mas estava todo mundo lá, estava todo mundo mantendo ele no poder. Pois é, sustentando ele, né? Tinha um cara, eu não lembro exatamente o que é, ele tava uma camiseta, alguma coisa de Auschwitz. Eu vi. Você lembra da mensagem? Eu não lembro. Sim, era... Putz, eu não lembro. Era Auschwitz. Eu vou procurando aqui. Vai tinha uma caveira nela, se eu não me engano, camisa preta. É coisa de neonazista. Então. Entendeu? Esse é o povo do Trump. Esse é o povo republicano. Era isso que eles basicamente estavam há 4 anos irritando e dizendo que iam roubar o país e os comunistas e aqueles papos de sempre.
Até agora, eles não eram loucos o suficiente, não tinha uma quantidade louca de gente o suficiente para fazer o que eles fizeram, mas chega uma hora que eles fazem e com uma ajudinha, né, da polícia, eles conseguem entrar e fazer o que eles quiserem. E é isso, você vê as imagens de depredação. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Honestamente, eu vi os caras em frente ao Capitólio e pensei, cara, eles vão tomar bomba de gás na cara, rapidinho todo mundo vai para cá. Mas não, o cara vai lá, e aí tem vídeo, a polícia saindo do caminho, e os caras entrando e quebrando a janela. Entendeu? Cara, nos protestos Vidas Negras Importam, eu vi a polícia defendendo loja com muito mais afinco do que eu vi defendendo o Capitólio. Como que isso é possível? E são perguntas que o mundo inteiro está perguntando agora. Então, aí a gente tem algumas teorias. Pode ser o medo de metralhar todo mundo é de talvez gerar uma revolução maior. Possível. Poderia. Ou pode ser o que você falou mesmo, é mancomunado e vamos lá, deixa depois ver. Deixa invadir e vamos lá. Pode ser, mas eles nunca tiveram essa preocupação quando são minorias. Então, sim, de repente, eles criam uma consciência quando é um bando de supremacista branco. Mudou. Entendeu? É muita coincidência. E aí você junta com os policiais tirando selfie, aí é muita coincidência, né? Eu não costumo acreditar muito em coincidência. Então, aí fica a critério de cada um, certo? Isso, você pode ter certeza que isso não vai. Eu acho que não vai à tona, não vai vir à tona. Fica por... Nunca. Daqui a 50 anos, quando tiver todo mundo morto, que pode ter participado, 75. Aí talvez alguém abra os arquivos e aí descubra. Pode ser. Talvez. Mas a gente não sabe quem matou o Kennedy até agora, então. Então. O próprio World Trade Center também, né? A gente sabe também que também a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que era todo mundo da Arábia Saudita. Então. Praticamente todo mundo da Arábia Saudita. Então. Sempre tem. É tudo meio estranho. Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Pois é. Agora, vamos comentar um pouco. Você estava falando um pouco das fotos, né? Tem fotos muito icônicas e que corroboram nisso. Tem, por exemplo, tem uma de dentro, né? De dentro lá do Congresso, os policiais segurando as armas, assim, mirando para a janela. É uma coisa que vai entrar para a história. Isso vai entrar para a história. E essa filmagem que eu acho que você comentou, que é os caras quebrando o vidro, mas é um vidrinho só, você quebrando com um negocinho e entrando pela janela. Entrando pela janela. Tem uma outra filmagem que um dos próprios, como é que eu posso dizer, manifestantes, para não usar a palavra que eu quero usar, mas não vou usar. Terrorista. Supremacistas, terroristas, insurgentes, né? Ele estava filmando e tinha o policial lá rindo tal, e tira selfie. Cara. Então, pois é. E também não dá pra gente não citar o nosso querido gado lá, né? O gado. O gado, o xamã, né? O chifrudo. O xamã, sei lá, que ele é conhecido. Aparentemente ele é do Arizona e tá sempre lá na capital falando aquelas besteiras dos Illuminati e do Soros, e deve estar falando do Bill Gates e da vacina, do 5G, sei lá. Ele é bem conhecido, ele está em tudo quanto é protesto e evento do Trump e coisa do QAnon, e aparentemente hoje ele estava extremamente irritado porque estavam dizendo que ele era antifa infiltrado e ele estava dizendo que ele não era antifa, que ele era QAnon e não sei o que lá. É muito engraçado isso, cara. Isso é uma coisa que vale a pena mencionar, que agora a narrativa é que, na verdade, não eram apoiadores do Trump, era tudo antifa infiltrado, né? Não sei por quê, porque eles disseram que é porque, já que não tinha nenhum contra-protesto da Antifa, é porque a Antifa estava lá. Pronto, tá querendo comprar, né? Cara, o que quer que seja, pro gado acreditar, cara, é isso. Acredito. Mas sim, e é aquela coisa, esse cara ele tá roubado, provavelmente. Porque tem a foto dele lá na cadeira do presidente do Senado e tudo, Mas você acha que vai acontecer alguma coisa com ele? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas mais públicas disso, é provável que eles façam um exemplo delas. E, vamos lembrar, os democratas vão ter a maioria nas duas casas e vão ter o presidente agora. Então, e vai ser por 2 anos.
é tempo suficiente de que, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles vão. E eles podem pressionar e podem fazer. E a gente tem que levar em consideração também o que vai acontecer depois que o Trump sair. Tem muito republicano que está pau da vida com o Trump, por todas as coisas que aconteceram, principalmente o que aconteceu ontem. Estou muito curioso para saber como é que vai ser, porque, claro, eles precisam dos votos do Trump, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Partido Republicano não sobrevive a 4 anos de uma outra pessoa louca aliada ao Trump ou de um dos loucos parlamentares ou senadores que apoiam ele. Eu acredito que não. O que vai acontecer, a gente não sabe. Pode ser que haja a criação de um terceiro partido de extrema-direita, o que seria terrível para os republicanos, porque aí basicamente você garante que os democratas vão ganhar eleições aí por 20 anos. Para sempre, basicamente, né? E se eles ainda conseguirem passar algumas das pautas que eles querem, tipo transformar Porto Rico, que é um território em Estado, e mais 2 senadores, que muito provavelmente seriam democratas, vai ficar muito esquisito para os republicanos. Eles estão numa situação bem ruim. Mas... não querendo falar nada, mas que Zeus te ouça. Mas é aquela coisa, sabe aquela expressão, toma aqui o filho é teu? Vocês criaram esse monstro, se vira agora. Agora é problema de vocês. Vocês é que lidem com isso. E é isso. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas vai ser ruim. Vai ser muito ruim para os republicanos. Eu gostaria de dizer que eu quase tenho pena deles, mas eu não tenho pena deles. Então, bem feito. Eu entendo a situação. Eu entendo a situação. É uma situação muito desagradável politicamente. Mas eu estou muito curioso para saber como é que eles vão resolver. Boa sorte. Eu fico muito triste por isso. Eu fico muito triste. Eu fico triste com uma notícia dessas, né? Que nem o meme. Pois é, uma tristeza. Agora, a gente estava falando em off, né? Você estava falando o maior erro do Trump, né? Porque, assim, politicamente ele não foi tão ruim internamente para os Estados Unidos, né? Sim, a não ser que você seja uma minoria, mas se você é uma minoria, você tá sendo ruim para você há bastante tempo. E vai ficar ruim de qualquer jeito também, vai né? Ficar ruim. A gente não vai ser o Biden que vai resolver. A gente fez até um programa, a gente não vai nem falar disso nesse programa, porque a gente fez um outro programa falando exatamente sobre o Biden. Eu vou até falar um número aqui. Quem quiser assistir, a gente fez... tinha acabado a eleição, aí a gente fez um programa meio que analisando o Biden, entendeu? Que o Biden também é meio o senhor da guerra, né? Tem uma guerra, o rapaz está lá no meio, né? Sim. Eu vou encontrar, daqui a pouco eu encontro o número, para não perder o ritmo aqui. Mas... então assista, está no post, inclusive. E senhor da guerra, Deus em primeiro lugar também, não é muito diferente. A única coisa é que não é extremista. Só isso, né? Sim, e vamos colocar em consideração, Biden aqui no Canadá, assim como Obama, seriam provavelmente considerados próximos do Harper em termos de orientação política. E o Harper foi o primeiro-ministro que veio antes do Trudeau conservador. Tá? Esse papo americano, isso é uma coisa que me irrita profundamente. Quando eu escuto esses papos, eu tenho vontade de estrangular pessoas pela internet. Porque você dizer para mim que os democratas são de extrema esquerda, você está louco. Em qualquer país do mundo, Biden ou Obama... Cara, a Hillary, dizer que a Hillary é esquerdista, cara, a Hillary me dava medo, aquela mulher. É doença, entendeu? Isso é doença. Não tem nada de esquerda, nada de esquerda. Absolutamente nada de esquerda, entendeu? E aí eles vêm dizer, não, porque a extrema esquerda, cara, tu não sabe o que tu tá falando, tu não sabe o que é uma extrema esquerda, tá? Tu fica quietinho porque você tá falando muita besteira. Eu tenho dó, eu tenho só dó. Não tenho... o meu sentimento. Porque não sabem o que falam. Só para registrar aqui, é o podcast número 92. O tema é Mundo Dividido, bem e o mal na política, né? E assistam que a gente analisou o que o Biden fez durante todo o período que ele estava no poder, né? Então, tá aqui, tá nos links comentados. Não vamos detalhar o Biden, que hoje é Trump. Hoje é o dia do querido Trump aqui. Bom, você estava falando do erro dele, né? Então, bom, a gente falou de alguns erros, né? Porque não teve exatamente o maior erro. Qual especificamente que você está se referindo?
Não sei, que a gente estava falando em off, você falou, o maior erro do Trump e tal, porque... Não, porque, sim, foi a questão da política externa dele ruim, que eu falei, Sim. e a questão da base dele, de que você quer incentivar a base, mas você não quer incentivar ao ponto... você quer deixar eles preocupados de que vão roubar as armas deles, ou violar o segunda emenda, ou vão, sei lá, vão fazer qualquer coisa que vão tirar os seus direitos para deixar as pessoas nervosas, preocupadas e sempre capturadas naquele meio. Mas você não pode deixar eles completamente loucos a ponto de fazer o que eles fizeram. E isso foi um grande erro do Trump. O Trump ele poderia ter sido Você está presidente... dizendo que, só um parênteses aqui para o pessoal não julgar, que você está dizendo no sentido, no pensamento dele, uma estratégia política para ele, né? Sim, eu estou falando puramente em termos de estratégia política. E se o pessoal quiser ouvir... Internet, É seletivo, né? As pessoas são seletivas. Entendeu? São seletivos. Ainda bem que eu não tenho um canal de YouTube, eu não tenho absolutamente nada para ser cancelado. Quando eu já sei que dá duplo sentido, é melhor explicar. Tudo bem, pode cancelar. Mas vai lá. Se ele tivesse largado a porcaria do Twitter e parado de ficar falando bosta e postando aquelas loucuras dele, ele teria entrado para a história como apenas mais um presidente medíocre americano. E nada mais. Todas as merdas que ele postou na internet, isso aqui realmente culminou em tudo que aconteceu ontem e vai enterrar o... Eu não consigo pensar exatamente, teria que perguntar para o pessoal que eu conheço, que é mais de direita e apoiador do Trump e tudo, o que exatamente ele fez de bom para os Estados Unidos, né? Em termos gerais. Ele realmente ajudou? É quase aquela pergunta... Quem que fez essa pergunta? Acho que foi o Reagan. Que fez famosamente a pergunta: a sua vida hoje está melhor do que há 4 anos? Se ela estiver melhor, não vote em mim. Se ela estiver pior, vote em mim. E eu acredito que a vida de todo mundo nos Estados Unidos está muito pior do que estava em 2016, quando ele entrou, no final do Obama e tal. É isso. O Trump, ele fala demais. Onde que a gente viu isso? Não sei qual país que a gente conhece, grande, de umas 200 milhões de pessoas, que o presidente fala demais. Mas no caso do Trump, eu acho que ele vai além. Ele fala muito e os apoiadores dele são fortemente armados e completamente loucos e totalmente lavagem cerebral, e a gente viu no que deu. Calma, eu discordo. Para mim, ele não vai além. Para mim, tá muito parecido. Muito parecido com nossa outra referência. O Trump tem uma coisa que o nosso presidente do Brasil não tem, que é uma máquina de mídia muito mais potente. O Bolsonaro, ele tem o WhatsApp, ele tem o Facebook, mas não é a mesma coisa que você ter um canal de televisão, um dos maiores canais de televisão americanos, que está praticamente 24 horas por dia falando de como que a esquerda vai tomar o poder para tomar as suas armas, a sua liberdade, o seu direito, e as minorias, e os mexicanos, e os muçulmanos, e está todo mundo vindo atacar a América. E é isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é que não tem, graças a Deus. Então... Tá tentando, mas não tem essa 24 demora, horas. Isso demora muito. A Fox News é algo que vem de muitos anos, de décadas, para chegar no que é hoje em dia. O Bolsonaro não tem isso. Ele pode sonhar com isso, mas ele não tem apoio, né? Tem apoio de redes, mas... Sim, mas sempre vai ter apoio. Vai ter sempre 20, 25% que vai apoiar qualquer maluco. Entendeu? Isso não interessa. Não, estou dizendo, tem apoio de rede de TV. Tem apoio de rede de TV, mas não é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Esse pessoal, só acho que o pessoal dele não é tão inteligente quanto eles acham que eles são. Senão a gente estava muito mais... Exatamente, a gente estava muito mais ferrado. O Trump, ele se aproveitou da máquina republicana para manter o poder, e o Trump, se fosse um partido independente, né, ou se fosse um partido nanico, digamos assim, sem chance. Ele jamais teria sido eleito. E a gente sabe que o Bolsonaro ele só foi eleito por causa do discurso anti-PT e da polarização que a gente tinha nas eleições. A gente pode falar muito tempo de como que
um certo partido de bandeira vermelha pode ter criado esse monstro. Mas foi só por isso, e foi por muito pouco que ele ganhou. O O Trump Trump também. é muito diferente. Não em termos do que valia, que era o colégio eleitoral. Né? Ele perdeu. Vale lembrar que o Trump perdeu no voto popular para Hillary, por milhões de votos. Isso é a democracia Isso é a democracia americana. E é por isso que eu digo, não é uma democracia tão forte quanto as pessoas acham que é. Porque numa democracia, geralmente, o desejo da maioria é o que vale. Não o desejo de, mas os eleitores lá do Wyoming e daqueles estadozinhos, na verdade, valem mais do que os eleitores da Califórnia. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é um problema e é uma situação, é isso que leva a Trump. Fazer o quê, né? Aí vamos ver. Agora, você acha que tem uma possibilidade dessa situação virar uma guerra civil? Não. Nenhuma. Olha, nunca diga nunca, né? Aqui é bola de cristal, aqui estamos aqui cagando. A minha bola de cristal, vou te contar, estava aqui em cima da mesa, eu esbarrei, ela quebrou, aí está no concerto. Infelizmente, não dá para ver, né? Mas eu acho que não. Eu acho que até no mundo como é hoje em dia, eu acho que até uma guerra mundial é muito improvável de acontecer. E se acontecer, nós todos vamos virar poeira cósmica em instantes, porque vão apertar os botões, bomba nuclear, e acabou. Então, mas nada no sentido... Acredito que nada no sentido da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Por favor, não voltem nesse vídeo em 10 anos se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, não vai mais existir esse vídeo. Eu acho que não tem condições, porque o que acontece? Para você ter uma guerra civil, você precisa de apoio de grandes partes do exército. E, cara, você não vai começar uma guerra civil com um bando de cara barbudo, gordão, entendeu? Parecendo que acabou de terminar o emprego deles de Walmart, pegou lá a R15 dele, entendeu? Os caras aí não conseguem correr, eles não conseguem nem se organizar. Mas tem a gente arma, viu né? que foi uma zona, só tem arma. Eles ficam lá de cosplay de Modern Warfare, achando que o cara achando que não, porque eu vou fazer acontecer. Sim, filho, sim, querido. Você é especial. Como o Trump falou, vocês são especiais. Você é especial, você realmente vai conseguir fazer alguma coisa contra os drones, contra os tanques, contra a tecnologia avançada do exército americano. Claro que você vai. Você é uma estrelinha especial. Exatamente. Aí o cara, né, sonha com essas coisas, ele cai da cama e acorda ou desliga o PlayStation, porque não vai acontecer. Eu acho que não tem. O exército americano não ia se meter numa roubada dessas de novo. Eles estudam história, eles sabem muito bem o que aconteceu da última vez. E tem um outro detalhe, desculpa te interromper, mas tem um outro detalhe, que a Primeira Guerra Civil era bem definido, né? O norte era bem definido, sim. Né? Agora não existe mais isso, né? Agora não existe. Ia ser o quê? O meio contra as pontas? Entendeu? Não dá. O que você ia fazer? Você ia, entendeu? Você num hipotético conflito, você teria o Texas, talvez, né? Porque o Texas hoje em dia é bem dividido também, né? Entre liberais entre democratas e republicanos. Tem que tomar cuidado com liberais, porque liberal no Brasil tem um sentido completamente diferente do que é liberal aqui. Pois é. Você ia ter o Texas segurando um bando de estado que tem um PIB, sei lá, do tamanho de Saskatchewan, sei lá, talvez até menos. E do outro lado você teria a Califórnia, que é uma potência, se a Califórnia fosse independente, seria uma potência por si só, em termos de economia, de recursos, de exército, de tudo. Eu sempre digo que Califórnia nem é Estados Unidos, né? Califórnia, para mim, é outra coisa. Califórnia é outra coisa. Você tem muito exército americano baseado na Califórnia, você tem muita coisa da Marinha baseada em Washington, você tem muita coisa... tem algumas coisas em Oregon, não tem muita coisa. Você tem Colorado, que hoje em dia é um estado fortemente liberal, e se eu não me engano, parte do arsenal nuclear está lá, que certamente iria se aliar com Califórnia, porque já acho que eles iam se aliar ali com o resto. Você tem Nova York, que é uma potência econômica, você tem
A capital propriamente dita, Washington DC, é fortemente democrata, entendeu? Você realmente quer uma guerra civil, entendeu? Esse pessoal aí falando, porque o único jeito é a guerra civil. Cara, para de falar merda. A guerra civil ia durar 30 minutos e os seus líderes seriam mortos por drones e acabou. Entendeu? Não tem isso. Isso é delírio, cara. Isso é delírio de pessoas que passam o dia inteiro escutando propaganda, e eles acham que vão fazer alguma coisa. Mas, na verdade, o que acontece é que tomam um tiro da polícia do Capitólio e aí é isso. Resolvido, né? Resolvido. Bom, assim, você acha que a democracia está morrendo? E continua a pergunta, inclusive. Eu acho que talvez até antes dessa pergunta. Será que esse é o fim do Império Estadunidense? E se a democracia está morrendo no mundo em geral, né? Duas perguntas em uma, vai lá, vai por partes. Então, talvez a gente esteja vendo a queda de Roma. Como a gente, né, sabe, né, o pessoal que estuda história, a queda de Roma não foi Roma caiu, acabou o Império Romano. Foi um longo declínio. Hoje em dia, eu não sei se é por causa da tecnologia, porque o mundo é muito interconectado, porque as coisas andam muito mais rápido, mas impérios sobem e caem muito mais rápido do que 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. O Império Romano durou, quanto? Mais de 1000 anos? Foi mais de 1000 anos. Acho que mais de 1000 anos. E foi bem devagar a queda, né? Não existe devagar até o momento. Caiu, acabou do dia. O pessoal fala muito, a queda de Roma, e quem não sabe vai imaginar, um dia foram lá, saquearam Roma e acabou. Não foi assim, foi uma invasão. Se degradando, foram invasões, foi corrupção, foi problemas econômicos, foram coisas que foram acontecendo ao longo de décadas, de séculos, se eu não me engano. Sim. Agora, os Estados Unidos, eu chutaria que os Estados Unidos estão em declínio, eles têm muitos problemas internos que eles precisam resolver. O crescimento da China é inegável. Eu estava vendo, inclusive, um vídeo muito interessante, assisti um vídeo muito interessante falando sobre o contexto da China hoje em dia, né, que honestamente, eu esqueci. Mas as pessoas veem a China hoje em dia, elas esquecem que a China era o centro comercial do mundo por séculos. Foi por séculos. Os europeus iam para a China comprar coisas para vender para a Europa. Tanto que até a coisa do descobrimento do Brasil era a rota para as Índias, né? A China era a rota de comércio que eles queriam com o leste, com a China. Por isso que eles saíram para navegar. Entendeu? A China era a parte mais importante do mundo. Essa coisa que o pessoal acha da China lá com Mao e um monte de gente morrendo de fome, isso é história recente, é um período muito curto. A China sempre foi uma potência mundial muito grande e eles estão querendo retomar isso. Então, os Estados Unidos... Já retomaram, né? Acho que não. Acho que não. Não pelo sentido cultural, pelo menos. Você não vê pessoas sonhando em morar na China. Sim. Entendeu? Até mesmo aqui em Vancouver, a gente vê muita gente fugindo da China. Sim. Até pela questão do regime repressivo e tudo. Enfim, é uma conversa muito complicada. Mas, em termos econômicos, sim, a China é a fábrica do mundo. Eu estou olhando aqui em cima da minha mesa, a verdade, isso aqui foi feito na China. Então, sim, é isso. Eles já tomaram essa posição industrial que era dos Estados Unidos. Sim. Então, eu acho que sim, acho que é o declínio do Império Americano. A parte cultural, você até percebe que começa a ter também no momento que eles querem ter vantagens financeiras. Então, sim, no cinema, começa também... também tem um pouco, é muito tímido, mas tem. Hollywood sim, começa a inserir mais atores chineses para fazer sim, sucesso na China. Sim. Né? E aí começa... Certas coisas que não são compatíveis com a China, eles cortam. Mas é muito diferente do que os americanos venderam aos europeus depois da Segunda Guerra, do sonho americano. É muito diferente você conquistar povos por força militar e subjugação
versus você fazer com que os povos queiram ser você, queiram contribuir para o seu país, é muito diferente. A China, eu acho que está muito longe disso. Até a língua não ajuda muito. Sim. A questão da língua é a longuíssimo prazo. A questão da língua, cara, é muito difícil para a questão de dominação cultural e tudo, né? Sim. É complicado, vai ser complicado para eles fazerem o que os Estados Unidos fizeram. Claro, eles têm sempre o lado militar, mas hoje em dia isso não dá muito certo. Não para conquistar países grandes, enfim. Sim, eu acho que a gente está vivendo o declínio do Império Americano. Isso está bem claro. Isso não quer dizer que seja o fim do Império Americano. O Império Americano ainda é uma democracia razoavelmente forte, como a gente viu, não caiu, o golpe não funcionou, mas não é um período bom para os Estados Unidos. Entendeu? Não estamos mais na década de 70, que todo mundo só fala do American Dream. Seria interessante ver as estatísticas, por exemplo, de imigração de profissionais qualificados. Eles continuam indo muito, pelo menos na questão do Brasil, eles continuam indo muito para os Estados Unidos ou tem muito mais gente vindo para o Canadá ou para a Europa? Não sei. Sei que a população de brasileiro aqui em Vancouver cresceu bastante. Interessante isso. Então, eu desconfio que as pessoas não olham mais para os Estados Unidos como aquela estrela de progresso e que você pode ser o que você quiser lá. Ainda tem, mas mudou muito. E será que eles vão conseguir recuperar? Não sabemos. Tudo é possível. Depende muito. Eu acho que depende muito agora do que o Biden fizer nos próximos 2 anos. Eu não sou muito otimista, honestamente, em relação a isso. A única coisa que eu quero é que, pelo menos, seja previsível e eles não estejam ferrando muito com o Canadá. Para com a loucura. Entendeu? Para com a loucura. Para com a loucura. Galera, vamos sossegar, muita calma. Entendeu? Vocês deviam legalizar maconha, vocês estão muito estressados, tá? Que, aliás, é uma coisa que pode ser que aconteça. Eu acredito que, como a maioria do Senado deles é muito frágil, né? Isso vale mencionar. Estão dizendo que os democratas ganharam a maioria no Senado. Não é exatamente isso. Na verdade, tem um empate no Senado, tem 50 senadores democratas, 50 senadores republicanos, mas, como a vice-presidente é democrata, ela pode ser o voto de Minerva de desempate. Logo, eles têm a maioria, mas precisa estar todo mundo presente e todo mundo votando em bloco. O que quer dizer que, como a gente sabe que tem elementos mais, como é que eu posso dizer, eu não diria mais radicais, mas elementos com convicções mais fortes dentro do Partido Democrata, eu acho que eles vão ter muito mais poder para tentar passar algumas coisas um pouco mais que não seriam democratas e segurar eles um pouco. Eu estou falando, obviamente, da AOC, dos parlamentares dela. Eu acho que eles vão ter bastante poder nessas circunstâncias de simplesmente, vocês vão passar essa lei esquisita aí de dar dinheiro para a polícia, a gente simplesmente não vai aparecer. Vocês vão fazer o quê? Vão expulsar a gente? Não vão. Então, vai ser muito menos uma questão de negociar com os republicanos e muito mais negociar dentro do próprio Partido Democrata. Agora, o que isso vai resultar, só Deus sabe. E assim, você acha que a democracia do modo... A gente falou da queda da Nova Roma aí, mas a democracia de um modo geral, você acha que ela está morrendo? Eu acho que é cíclico, Dimitri. Tudo é cíclico. A gente, na verdade, essa coisa de democracia mundial é muito recente. Entendeu? Até 150 anos atrás a gente tinha reis e impérios, pouquíssimas democracias. Os Estados Unidos eram uma das poucas. 150 anos atrás, eu estou tentando lembrar, 150 anos atrás eu acho que os Estados Unidos eram uma das únicas democracias do mundo. Tanto que eles são a mais antiga democracia do mundo, né? Isso é desde 1776, não é muito tempo, são 250, nem 250 anos ainda. Na história da humanidade isso não é nada. Eu acho que é apenas um teste para as democracias, eu acho que vai continuar, acho que esse é o futuro,
Eu acho que ditaduras e monarquias e autocratas, eu acho que esse tipo de coisa vai ficar no passado à medida que tem muito mais informação, à medida que as pessoas têm acesso à informação. Talvez eu esteja sonhando demais, porque acesso à informação deu no que deu, as pessoas vão acreditar no que elas querem acreditar, não necessariamente no que é verdade, né? Pois é. A gente tem gente aí achando que a gente vai ser injetado com um chip, entendeu? Para controlar a gente. Cara, as empresas têm isso daqui. Para que você vai gastar dinheiro com um chip microscópico que você não consegue nem ver? Provavelmente da coisa nanotech de mais Nanomachines, ponta, é Metal entendeu? Gear, vivemos no mundo do Metal Gear. Não, é do tipo, pô, cara, se tivesse um chip desses, eu ia querer que o meu, pelo menos, eu pudesse fazer upgrade e tudo. Óbvio que, mas para quem não tem informação, para quem é meio ignorante, para quem acredita em tudo que lê na internet, para quem do their own research, faz a própria pesquisa. Nossa, isso é uma coisa, eu vejo tanto isso, do tipo, cara, gente que não conseguiria pesquisar a saída de dentro de uma caixa de papelão, mas ela fez uma pesquisa e resolveu que a vacina foi criada pelo Bill Gates para controlar você e com soros. Eu não sei, o Bill Gates de repente começou a entrar nessa de... Eu vi a última que o Bill Gates... Eles começaram a falar do Bill Gates, cara. Bill Gates, Soros e o Rockefeller também. A família Rockefeller também. Não, tem os Illuminati, claro, né? Enfim, o Rockefeller, sempre volta e meia eles falam, né? Parece que a gente está em 1890 falando de Rockefeller, mas... Enfim, é complicado, mas eu acho que são baby steps, são passos. É muita informação, as pessoas não estão acostumadas a ter tanta informação. Teve uma coisa, onde é que eu estava lendo isso? Que a quantidade de informação que nós somos expostos todos os dias é mais do que uma pessoa na idade 250, 300 anos atrás poderia ter conhecimento na vida inteira. Nossa. E a gente tem acesso a essa informação, a gente é exposto a esse tipo de informação todos os dias. Eu acho que para muita gente isso é overwhelming, é demais, é difícil de você acompanhar. Então... Como é difícil de acompanhar, vamos inventar, vamos atrás das mentiras. Vamos no que a gente acredita. É mais fácil reforçar o que a gente acredita do que você testar, você abrir a sua mente para outras coisas. É isso, é a natureza humana. É isso, a gente vê isso no Twitter direto, todos os dias. Não foi o Caetano Veloso que declarou voto no Ciro essa semana? Você viu o que aconteceu. Execraram. Acabou. Execraram ele, acabou. Porque, cara, o Ciro está do lado de vocês, cara. Entendeu? Vocês estão falando de frente ampla. Se vocês continuarem brigando entre si, vai dar Bolsonaro de novo, cara. E aí depois vai todo mundo... Como que isso aconteceu? Mas é isso que querem. É isso que querem. Não é possível. Então, Tô chegando à conclusão. É difícil. Eles querem. Acho... É bom ter a briguinha. Eu acho que é um assunto para um outro podcast, mas programa. Eu acho que há partidos com medo de perder a hegemonia e dispostos a rifar o futuro do país para não perder a hegemonia. Sim. É complicado. Vamos deixar para outro programa. Agora, que, assim, apesar de deixar para outro programa, eu acho que isso tem a ver. Quais os reflexos que você acha que isso vai ter no Brasil? Essa questão do que aconteceu nos Estados Unidos, essa loucura que aconteceu, que reflexo você acha que vai? Depende. Vai ter pessoas sendo presas? Reflexos negativos. Vai tudo acabar em pizza? Não vai acontecer nada no Brasil. Acha? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter... a confusão em si, eu acho que não vai ter reflexo no Brasil, se não tiver consequência. Agora, a curto prazo. A curto prazo? Porque o que eu tô pensando é reflexo a médio prazo, vamos dizer. Eu vou dar minha opinião, mas eu tô curioso de saber a sua. Eu acho que o Biden entrando com o Congresso Democrata é muito ruim para o Bolsonaro. Muito ruim, mas não é pouco ruim, é muito ruim para o Bolsonaro. Sim. Porque ele vai perder
E não só ele, como pessoas como Orbán, por exemplo, da Hungria, eles vão perder o maior aliado, o maior garoto propaganda, e eu acho que é um recado muito forte dos Estados Unidos em geral, do tipo, a gente devolveu a Câmara dos Deputados para os democratas em 2018 e agora nós demos a presidência e o Senado para os democratas. Foi uma total rejeição do discurso do Trump. E num estado, entendeu? Eu vi gente por aí dizendo que bastante gente, inclusive, que me surpreendeu falando que a Geórgia era um estado tradicionalmente republicano. Na verdade, não. A Geórgia, ela votou republicano, se eu não me engano, desde o Johnson, depois do Kennedy, acho que foi em 64, por mais ou menos 40 anos, e agora 50 anos, né? E agora voltaram a votar em democrata. Mas acho que praticamente todos os presidentes antes, até o Kennedy, foram democratas que votaram no estado da Geórgia, né? Tradicionalmente, eu diria que era um estado democrata, que passou a votar para republicanos e agora voltou para democratas. Então, não é muito surpreendente, né? Até porque tem uma população negra muito grande, que, por motivos óbvios, vai votar para os democratas. Mas, enfim, eu acho que foi um recado muito claro contra o extremismo e contra esse tipo de discurso de extrema-direita. Nesse contexto, eu acho que é muito ruim para o Bolsonaro, mas isso é um efeito para 2022 e, mais uma vez, a situação política do Brasil é muito complicada, porque já era para ele ter rodado e ele ainda está lá. Se 200 mil mortos não é o suficiente para tirar o cara, eu não sei o que vai ser. Entendeu? Fora, né, usar a BIM para ajudar a investigação do filho, né, usar o serviço de inteligência para ajudar o filho potencialmente criminoso, supostamente criminoso. Supostamente, você tem que usar esse termo, né? Não, allegedly, né? Pois é. É difícil isso, cara. É muito difícil. Olha, a gente sabe, tem muita gente, a gente segue pessoas no Twitter que são muito otimistas em relação ao Brasil, estão sempre protestando e gritando fora Bolsonaro e tudo. Cara, eu não tenho esse otimismo. E eu não tenho essa esperança. Eu acho que ele vai até 2022 e, se a gente der azar, ele vai até 2026. E do jeito que estão indo as coisas... Então... O que você acha? Diz aí. Então, eu concordo. A única coisa que eu acho que, assim, que talvez pegue seja a eleição se numa suposição de ele perder. Entendeu? Eu acho que eles vão querer repetir essa mesma palhaçada. Isso que aconteceu, eu acho que vai, entendeu? Vai ser fácil para eles repetirem. Eles já estão plantando a treta. Ele já está falando de agora. Faz tempo já, né? E agora que aconteceu isso, ficou mais evidente, né? Ficou muito mais evidente. Isso é uma grande preocupação. E o Brasil não tem uma democracia forte. A gente tem 35 anos de democracia. Antes disso foi uma ditadura militar. Antes disso foram... Quantos? 10 anos de democracia, mas antes disso foi a ditadura do Vargas, e antes disso foi outra, e antes disso foi Vargas, e golpes, e Brasil é um eterno golpes, e império, que foi derrubado por um golpe. Cara, o Brasil é a terra de golpe. Então, é muito preocupante. A situação do Brasil é muito preocupante. Desculpa. Mas tem a situação assim, do exército. É a mesma coisa do Trump. Se ele tiver, eu acho que é difícil o inominável do Brasil, eu não estou falando mais o nome dele. É difícil ele ter o apoio do exército. Nesse momento, pelo menos. A gente está falando, analisando agora, né? Sim, nesse momento. A gente não sabe daqui a 2 anos, mas assim, nesse momento ele não teria esse apoio. Não. Se ele quisesse dar um golpe. O exército não teria nem condições de realizar um golpe. Não tem nem condições. Se quisesse, teria, vai. Se quiser, tem. Não sei, cara. Eu acho que o exército brasileiro está tão sucateado, entendeu? Em termos de armas, em termos de tanque, em termos de tudo. Mas não tem não tem a contrapartida. Entendeu? Mesmo ele sucateado, é melhor que o nada. Então, assim, se ele invadir... Você acha que se tivesse um golpe mesmo de Estado,
Você acha que as facções criminosas do Brasil iriam sentar e não iam fazer nada? Eles iam querer perder a bocada deles? Bom, tem as facções dos milicianos, né? E, Tem os milicianos sim, que são amigos. tem os milicianos, mas isso é na questão do Rio de Janeiro. Sim. Na questão, por exemplo, de São Paulo, você acha que eles iriam ficar sentados e deixar rolar? Não sei, o que eles teriam a perder? Você acha a mamata de preferência, né? Eu não sei muito da situação de São Paulo, eu até seria interessante conversar com alguém que sabe mais do que eu, mas eu acho muito suspeito o nível de violência em São Paulo ser tão baixo comparado com o do Rio de Janeiro. Por quê? É. Há acordos, a gente não vê essas histórias que a gente vê no Rio de polícia entrando em confronto com bandido em São Paulo. No Rio é todo dia a polícia tocando tiro todo dia. Não resolve nada, mas é todo dia. Em São Paulo, entendeu? E aí você vai dizer que não há crime em São Paulo, não há facções que... Entendeu? É muito, muito esquisito. Fora que a gente não poderia descontar intervenções externas os Estados Unidos democrata apoiando os rebeldes. Ou a China apoiando os rebeldes, por exemplo. Por que não? Não, tudo bem. Isso é uma Entendeu? possibilidade, isso eu acho que tem uma grande possibilidade de acontecer. E o Exército sabe disso. Eu Você acho que o acha que eles Exército sabe vão disso. amarelar e não vão... Eu acho que as declarações recentes do Exército em relação às pretensões ditatoriais do presidente são bem claras. Não, mas é justamente isso que a gente estava falando. Ele não tem esse suporte. Ele não tem A esse vontade suporte. dele, com certeza, é a mesma do Trump. Sim, Ele é o mas não cachorrinho tem do Trump, como. né? A gente sabe disso. A gente sabe. É um poodlezinho. Tudo que o Trump faz, ele vai querer fazer igual. Exatamente. Seria bom ele dizer que está saindo da presidência agora, né? Bom, assim, o que é uma burrice, porque o Trump faz, ele vai querer imitar. Sim. O que é uma burrice, porque ele não está vendo que não está dando certo. Exatamente. Não consegue perceber. Como estratégia política, que a gente falar estratégia política e juntar isso com o inominável já é uma contradição. Porque ele é qualquer coisa, né? Ele está fazendo qualquer coisa. Não tem. Mas, como estratégia política, seria uma burrice querer imitar o Trump, né? Sim. Para ele. Sim, seria não muito inteligente, digamos assim. Seria. Ele não é o Trump, ele não tem a máquina por trás, mandar mensagem de corrente no WhatsApp. Cara, isso não serve, cara. Isso não serve. Tá tentando ser o Trump, mas... E a gente viu o que aconteceu com o Trump. Cara, não deu certo. O experimento não deu certo. Está claro que o experimento não deu certo. Então, para que você vai querer continuar a imitar isso? A gente sabe que assim, aí o problema é dele. Se acontecer isso no Brasil, vai lá meia dúzia de Minion lá e é isso, vão se ferrar. Basicamente é isso. Sim. Sem o apoio do Exército, obviamente. Sem o apoio do Exército. Sem o apoio do Exército é muito pior em termos de números, em termos de armas do que os Estados Unidos, os Minions, né? Os Minions do dito cujo. Então, realmente é só para fazer barulho, né? Fazer fumaça. Só para fazer barulho, não tem... É muito complicado mesmo. Aliás, outra coisa que vale a pena mencionar, né? O Trump hoje deu uma rápida falada, né? Teve uma fala de 3 minutos que ele reconheceu a derrota na eleição. Não parecia que era o Trump. Eu fiquei chocado. Ele estava calmo, uma aparência derrotada, falando que precisamos nos acalmar e que as pessoas que invadiram o Capitólio serão processadas por toda a força da lei, etc. E eu só estava querendo exercer as coisas legais que eu posso fazer para contestar a eleição, e haverá uma transição de poder no dia 20, e muito obrigado, eu me senti muito honrado de ter sido presidente, e God bless America, e aí é isso. E, para mim, opinião de teoria de conspiração tinha o Trump aqui, e devia ter
algumas pessoas atrás da câmera com uma carta de renúncia na mão, falando, ou você lê isso, ou você não termina o dia como presidente. Porque foi totalmente estranho para o Trump. As coisas que ele falou não batem com o que ele tinha falado no dia anterior. Então, reconheceu a derrota, disse que ele vai sair, e foi mal, e esses caras daí, né, se não tem nada com aí, isso. galera, não sei de nada. E é isso, foi um pronunciamento assim que me pareceu do tipo, ó, só tem mais 2 semanas aqui. É bom você sair. Se você não sair, meu irmão, é a única coisa que eu consigo pensar, sinceramente, dado que eu vi ontem e dado que ele falou hoje, e acho que esse foi o único. Eu até vou olhar para não falar besteira, mas eu acho que. Vamos datar aqui. Estamos gravando em 7 de janeiro de 2021. Vamos datar o programa. Não gosto muito de datar. Esse programa vai funcionar por muito tempo, mas Sim. Vamos gravar. Vamos datar isso que eu acho que é importante. O calor do momento. Exatamente. Ele postou isso 4 horas atrás. E mais nada no Twitter. Ele é um cara que tá postando no Twitter direto, toda hora posta no Twitter. Não, você não viu? Ele foi banido para sempre. Eu não sei se o Twitter, mas do Facebook. Do Facebook, Instagram, Snapchat, sei lá, ele tá suspenso até a data da inauguração. Não, acho que era para sempre. Mais. Eles mudaram, acho. Eles mudaram, Teve um lance assim. Ele estava só suspenso, mas agora, pelo que eu vi, é para sempre. Seria bom. Vai fazer outra conta. Trumpzinho lindão, 85. Vai fazer alguma outra coisa, mas de qualquer jeito é diferente. Mesmo que saiba, se ele for realmente banido, aí qualquer outra conta que ele criar, ele é banido. Pois é. Mas a questão do Twitter é isso. Ele postou isso 4 horas atrás, depois não postou mais nada. Para mim, aconteceu alguma coisa para apertar ele. Ele não falou que a eleição foi roubada, ele não falou que houve fraude, ele não conclamou ninguém. Foi muito diferente. Eu acho que a única coisa que ele falou foi que eu só queria que as eleições, que os votos fossem válidos e meu direito legal. Foi um discurso muito diferente. Então... É isso, eu acho que esse é o fim da história. Eu acho que ele completa o mandato. Eu acho que não vão tirar ele. O pessoal, os democratas vão fazer um barulho no Congresso, mas eu acho que nem dá tempo de invocar a 25ª emenda nem nada. Dá para fazer umas besteirinhas ainda, né? Dá para fazer alguma coisa, mas eu acho que ele não vai fazer mais nada. Ele vai esperar as 2 semanas e vai sair. Porque eu acredito que tenham falado para ele que do tipo, se você fizer qualquer coisa, você corre risco de sair preso daqui de dentro. Então, lindo, eu acho, né? Que ia ser lindo, mas eu acho que o Trump ele não é burro. Muita gente acha que o Trump é burro, ele não é burro. Você acha que ele não é burro? Eu acho que ele não é burro. Eu acho que ele pode ser ignorante, ele é megalomaníaco e tudo, mas você não chega como presidente dos Estados Unidos se você for burro. Mas, então é aquela famosa expressão da água bater na bunda, é isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele viu, opa, agora o bagulho é sério. Melhor ficar na minha. E é isso, claro. Pode ser que você faça o upload desse vídeo, daqui a 48 horas ele fale uma merda, comece uma guerra com o Irã, mas eu acho que não. Eu acho que ele sentiu o perigo, e é isso. Nesse momento ele tá lá no quartinho dele, abraçado com o joelho, abraçado assim, com posição fetal, entendeu? Comendo um sanduíche do McDonald's e olhando pro relógio e torcendo para as 2 semanas já acabarem logo. Pois é. Bom, muito bom, muito bom. Quer deixar umas palavras finais aí, assim, um encerramento? O que você acha? Olha, eu acho que para quem estiver assistindo do Brasil, que eu acredito que vai ser a maioria das pessoas, votem. E votem bem. Tá? A gente sabe que o voto no Brasil é obrigatório, né? Logo todo mundo tem que votar, entre aspas. Mas o voto é muito importante. E aproveitem que vocês têm o direito de votar. Então, coisas como o Bolsonaro acontecem porque os níveis mais baixos da política são
ruins, são quantas pessoas podem honestamente dizer que conhecem os seus vereadores? Em quem que você votou para vereador na última eleição? Eu sei quem eu votei aqui em Vancouver. Você sabe para quem você votou para a Câmara? Para deputado estadual? Eu sei quem eu votei para deputado estadual. Você sabe para quem você votou para deputado federal? Talvez você saiba. Deputado federal o pessoal já lembra. Senador, às vezes lembra, mas nem sempre. Mas você sabe o presidente. Cara, quem está na Câmara Federal é que está meio que mantendo o Bolsonaro aí. Se você valoriza o seu voto, você pode realmente mudar o Brasil, independentemente de quem seja o presidente. E começa se interessando pela política, votando nas suas eleições municipais, pesquisando sobre os candidatos e vendo quem realmente vai fazer alguma coisa. Porque senão, o que a gente viu nos Estados Unidos, como é que o pessoal fala? Se os Estados Unidos têm um resfriado, o Brasil tem uma pneumonia, isso vale para as eleições também. Sim. Votem. E votem direito, porque senão o Brasil nunca vai mudar. Pois é, concordo. Sino embaixo aqui. Saibam quem vocês votaram, né? Saibam. Vocês votaram e cobrem eles também, né? E cobrem. E parem de idolatrar político. Político não é ídolo. Político é o teu funcionário. Se você é um empresário e teu funcionário está fazendo merda, o que você vai fazer? Você vai dizer, mito, nossa, tá muito bem. Não. Você vai cobrar dele e, dependendo da coisa, você vai mandar embora. Sim. A gente precisa desesperadamente parar com fanatismo de político. Eu não lembro de FHC Minions, entendeu? Eu não lembro pessoas brigando com a família porque alguém falou mal do Fernando Henrique Cardoso. Cara, todo mundo fala mal do Fernando Henrique Cardoso. Então... só para não dizer, eu lembro da minha família que na época do Collor e Lula, eu lembro que teve umas certas desavenças na família, mas assim, ninguém continuou insistindo e ninguém ficou com ódio do outro por causa disso. Não. Né? Agora, curioso que esses dois ainda estão na política, né? Pois é. E talvez polarização, mas enfim, preste atenção no que vocês votam, pelo amor de Deus. Pesquisem, votem bons. Há bons políticos, há bons candidatos, mas sabe o quê? A maioria deles não tem tempo de ir na televisão falar besteira ou gastar milhões de reais fazendo disparo de propaganda. Precisa que cada pessoa tenha interesse nas suas comunidades para aí você começar a mudar o Brasil. Porque, cara, você eleger um presidente há 4 anos e achar que a cada 4 anos e achar que ele vai fazer milagre, não vai. Não vai. Não acontece. Só e vamos exercer nosso poder, né? A gente está com o poder na mão. Exerça o poder do voto enquanto você tem, tá? Porque o pessoal esquece muito rápido, tem a memória muito curta. Pode ser que um dia no futuro, se você não exercer esse poder de voto que você tem, você perca. E aí, cara... Aí ferrou. Pois é. Muito bom, sensacional. Queria agradecer o Walter. O Walter vai voltar aqui, vamos pegar outros assuntos também para sempre bom, cara. Bater papo é comigo mesmo. Vamos falar de outros assuntos também, coisas mais leves. Falando de outros assuntos, coisas mais leves. A gente tem que conversar sobre games. Games, pois é. A gente fez um de games já faz um tempo. Inclusive o link está no post aqui também. Falamos sobre game, violência nos games também. Eu vou colocar o link aqui. Mas depois vamos falar um de game mais leve também. Vamos falar de game mais leve. Quero falar sobre joguinho de corrida. Estou jogando Forza 4 agora. Muito bom. Horizon 4, né? Muito bom, muito divertido. Assuntos mais leves. Né? Vamos sim, vamos combinar sim, com certeza. Já está marcado, hein? Basicamente tá marcado. Só arrumar um tempo aí e bora. Vamos nessa. E você tem o seu site, né, de BMW. Aproveita e faz o jabá aí, Walter. Sim, eu tenho um site de BMW. Ele é muito específico, tá? Para quem estiver escutando. Eu tenho um site, o link vai estar na descrição. É meio ruim de falar qual que é. Mas é para os fãs da BMW Série 7, que foi produzida entre 1995 e 2001. É um carro famoso, foi usado naquele filme The Transporter, foi usado no filme Um Amanhã Nunca Morre, do James Bond. É bem legal, eu tenho esse carro há 10 anos já, vai fazer 10 anos esse ano que eu comprei um desse modelo, eu gosto bastante, eu acho excelente. Se você é curioso, se você tem interesse sobre esse carro e outras BMWs dessa era, né, de
final dos anos 90, início dos anos 2000, tem muita informação desse carro que também se aplica a outros carros. Então, vai lá dar uma conferida, ver o que você acha, é meio que um projetinho pessoal meu. Valeu. Muito bom, muito bom. O link está aqui na descrição, aqui nos links comentados também. Recomendamos. Você gosta de carro, vale a pena. Vai lá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Assim, a gente quis gravar mesmo nesse calor do momento, até para ter previsões e fazer uma retrospectiva. Então, esse programa, assim, ele tá um pouco datado, mas tem uma parte que vai funcionar por um bom tempo. Né? É genérico e vai ser engraçado. Talvez eu esteja completamente errado. Daqui a 2 anos vai vir, olha o Walter, aquele otário lá falou uma merda. Mas não. É isso que eu gosto. Eu gosto de deixar esses programas para o pessoal ouvir depois e ver. Ou não, vão dizer que eu sou a mãe de Ná e que eu previ tudo. Pois é. Saber. Aí a gente ganha dinheiro. Aí a gente ganha dinheiro com isso. Olha aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado também. Lembra de dar um like pra gente, muito importante para divulgar o vídeo. Divulga também, manda esse vídeo pro pessoal. Manda no WhatsApp, vocês mandam tanta coisa besteira no WhatsApp. Compartilha cada merda no WhatsApp, compartilha aí, pô. Olha aí. Pessoal, escuta no fundo, deixa aí rodando. Não precisa ficar vendo a gente, pois é, vai escutando. Tem que ver aqui, ó. Só escutar, escuta, deixa rodando. É isso. Se tiver no YouTube também, lembra de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para receber os avisos de programas novos também que são lançados aqui. É isso. Walter, mais uma vez, brigadão, foi excelente, excelente. Sabia que você não ia me decepcionar. Política, assim eu vou chamar o Walter, agora tá decidido. Porque perfeito, excelente. Assina embaixo, inclusive, do tudo que você falou aqui. Muito bom. E é isso, pessoal. Um abraço. Valeu e até a próxima. Até a próxima.